3 moedas de ouro a mais. Foi esse pequeno detalhe que salvou dezenas de vidas e desmascarou um dos crimes mais horríveis do Brasil imperial. O que aconteceu quando um coronel descobriu que sua amiga de décadas escondia um segredo terrível? Esta é uma história real de coragem, traição e redenção que vai te emocionar do início ao fim. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias emocionantes e impactantes baseadas em fatos reais, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora sim, vamos para a história. A moeda de ouro girou no ar antes de cair sobre a mesa de Mogno. Coronel Augusto observou o brilho metálico com desconfiança, seus dedos calejados tocando levemente a superfície fria. Algo não estava certo. Dona Celeste nunca pagava a mais por nada. Nos 30 anos em que se conheciam, desde os bailes da corte imperial, ela sempre fora calculista, precisa em cada centavo. E agora, ali estava ele, segurando 3 moedas além do combinado. A fazenda Santa Cruz dormia sob o luar de setembro de 1887, suas plantações de café balançando suavemente ao vento. Augusto era conhecido em toda a província como um homem diferente dos demais fazendeiros. Enquanto outros usavam chicotes e grilhões, ele garantia que todos em suas terras tivessem comida digna, descanso aos domingos e tratamento médico quando necessário. Não era bondade ingênua, era lembrança vívida de seu próprio pai, que morrera nas mãos cruéis de um senhor de terras quando ele ainda era menino. Aquela dor moldara suas convicções. Maria, a jovem escrava que acabará de entregar a Dona Celeste, era especial. Tinha apenas 23 anos, olhos inteligentes e habilidades impressionantes com costura e cuidados domésticos. Augusto a escolhera pessoalmente para a amiga de confiança porque acreditava que Celeste lhe daria uma vida melhor, talvez até alforria com o tempo. Afinal, Celeste sempre falará sobre justiça, educação e os novos tempos que viriam. Ou pelo menos era isso que ela dizia nos salões perfumados da capital. Mas aquelas 3 moedas extras queimavam em sua mão como brasas. Por que pagar a mais? Seria culpa? Pressa? Ou algo pior? Augusto levantou-se da cadeira, o peso de um pressentimento terrível crescendo em seu peito. A carroça de Celeste havia partido há apenas 1 hora. Se ele cavalgasse rápido, ainda poderia alcançá-los antes que chegassem à fazenda dos Lírios, a propriedade dela que ficava a 2 vales de distância. Ele pegou o lampião e saiu para a noite. Seu cavalo, um alazão forte chamado Trovão, relinchou ao sentir a urgência no ar. Enquanto ajeitava a sela, Augusto pensou em todas as vezes que confiara em Celeste, em todas as conversas sobre humanidade e progresso que tiveram. Seria possível que tudo fosse uma máscara? O vento frio da noite trouxe consigo um arrepio que não vinha apenas do clima. Algo terrível estava acontecendo, e cada segundo perdido poderia significar sofrimento irreparável para Maria. Com um último olhar para sua fazenda adormecida, Augusto montou no cavalo e disparou pela estrada empoeirada, as moedas de ouro tilintando em seu bolso como um sino de alarme que finalmente decidirá tocar. Balançante, Maria segurava firme a borda do banco de madeira. A escuridão lá dentro era quase completa, apenas alguns raios de luar entrando pelas frestas. Dona Celeste sentava-se à sua frente, e pela primeira vez desde que entraram no veículo, quebrou o silêncio. Mas não foi com as palavras gentis que usará na fazenda do coronel. Você realmente achou que ia costurar vestidos e cuidar de crianças? A voz de Celeste saiu baixa, cortante como vidro. Maria sentiu seu sangue gelar. Pobre criatura ingênua. Você não está indo para minha casa. Está indo para meu empreendimento especial. Os olhos de Maria se arregalaram na escuridão. Ela quis falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Celeste continuou, e havia uma satisfação cruel em cada sílaba. Tenho 6 homens trabalhando para mim. Homens sem escrúpulos, sem limites. Eles pagam muito bem pelo que eu lhes ofereço. Mulheres jovens como você, que ninguém vai procurar, que ninguém vai reclamar. Mas o coronel.
Maria finalmente conseguiu sussurrar, sua voz tremendo. Aquele tolo sentimental. Celeste riu, um som seco e amargo. Augusto vive em seu mundinho de bondade e justiça, achando que pode mudar o mundo tratando bem seus negros. Ele me deu você de bandeja, minha querida. Pagou-me inclusive com sua confiança, que é ainda mais valiosa que o ouro que lhe dei. A carroça chacoalhou violentamente ao passar por uma pedra, e Maria sentiu lágrimas queimando seus olhos. Ela pensou em seu quarto simples mas limpo na fazenda Santa Cruz, nas amigas que fizera, no próprio coronel que sempre a tratara com respeito. Como podia ter sido tão ingênua de acreditar que a vida poderia melhorar? Quando chegarmos, Celeste prosseguiu, sua voz agora carregada de malícia, você vai entender seu verdadeiro valor. Não mais como costureira ou cozinheira, mas como entretenimento. Meus homens já estão esperando. Há meses não trago ninguém novo, e eles estão impacientes. Maria começou a tremer violentamente. Por favor, ela implorou. Por favor, a senhora não pode fazer isso. Eu trabalharei, farei qualquer coisa, mas não. Você fará exatamente o que eu mandar, Celeste interrompeu friamente. E se tentar fugir, se tentar resistir, bem, tenho métodos para lidar com escravas desobedientes. Você acha que o coronel Augusto é terrível quando fica bravo? Você não viu nada comparado ao que meus homens podem fazer. A carroça continuou seu caminho pela noite, carregando Maria cada vez mais para longe da única segurança que conhecera nos últimos anos. Ela fechou os olhos, apertando-os com força, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo horrível. Mas a voz de Celeste continuava, descrevendo com detalhes perturbadores o que a aguardava, cada palavra uma tortura psicológica calculada para quebrar qualquer resquício de esperança. Do lado de fora, as estrelas brilhavam indiferentes sobre a estrada escura, testemunhas silenciosas de mais uma injustiça naquele país construído sobre tanto sofrimento. E Maria, presa naquela carroça com um monstro disfarçado de dama nobre, só podia chorar em silêncio e esperar por um milagre que parecia cada vez mais impossível. O vento cortava o rosto de Augusto enquanto o trovão galopava pela estrada empoeirada. A lua cheia iluminava o caminho, transformando as árvores em sombras dançantes e ameaçadoras. Cada batida dos cascos do cavalo ecoava como tambores de guerra em seu peito. Ele não sabia explicar racionalmente o que o impulsionava, era mais que as moedas extras, mais que uma simples desconfiança. Era um grito silencioso em sua alma dizendo que Maria estava em perigo. Augusto conhecia aquela estrada como a palma de sua mão. Tinha passado por ela centenas de vezes ao longo dos anos, visitando fazendas vizinhas, indo à cidade, transportando café. Sabia onde a terra era mais firme, onde poderia ganhar velocidade. A fazenda dos Lírios ficava a aproximadamente 2 léguas de distância, e a carroça de Celeste, pesada e lenta, não poderia estar muito à frente. Enquanto cavalgava, memórias inundaram sua mente. Celeste Rodrigues de Almeida, herdeira de uma fortuna construída sobre o comércio de açúcar e café. Conhecera-a quando ambos eram jovens, nos bailes da corte. Ela sempre fora encantadora, culta, falava francês e italiano, citava filósofos europeus. Discutiam a abolição tarde da noite, e ela sempre parecia compartilhar suas convicções progressistas. Como ele fora cego! Como não percebera que aquelas palavras bonitas eram apenas verniz sobre algo podre? Trovão saltou sobre um pequeno riacho, e Augusto ajustou seu peso na sela. Seus pensamentos voltaram para Maria. Ele a conhecia desde criança. Ela nascerá na fazenda, filha de Joana, uma de suas melhores trabalhadoras. Vira Maria crescer, aprender a ler escondida, ele mesmo lhe dera os livros, fingindo não saber, desenvolver um talento extraordinário para a costura. Ela sonhava com liberdade, falava sobre abrir uma oficina de roupas quando finalmente fosse alforriada. Augusto planejava libertá-la no próximo ano, quando completasse 24 anos. Mas então Celeste aparecerá com sua proposta tentadora. Preciso de alguém de confiança, Augusto, ela dissera,
sentada elegantemente em sua sala de visitas. Uma moça inteligente, habilidosa. Você sabe que trato bem minha gente. Ela terá uma vida melhor comigo, posso até educá-la formalmente. As palavras soavam tão sinceras, tão convincentes. E ele, tolo, acreditara. De repente, à distância, Augusto avistou uma luz. Uma lanterna balançando na traseira de uma carroça. Seu coração disparou. Era ela. Tinha que ser. Esporeou Trovão com mais força, e o animal, sentindo a urgência de seu dono, acelerou ainda mais. A distância entre eles diminuía rapidamente. Mas então, algo estranho aconteceu. A carroça não manteve seu ritmo normal. Em vez disso, acelerou também, como se o cocheiro tivesse percebido a perseguição. Augusto podia ouvir gritos abafados vindo de dentro do veículo. Seu sangue ferveu. O que diabos estava acontecendo ali dentro? Pare essa carroça, ele gritou, sua voz ecoando pela noite. Pare imediatamente. O cocheiro olhou para trás, e mesmo na escuridão, Augusto pôde ver o pânico em seus olhos. O homem chicoteou os cavalos com mais força, tentando desesperadamente ganhar velocidade. Isso só confirmou as piores suspeitas de Augusto. Pessoas inocentes não fogem. Pessoas com a consciência limpa não aceleram quando são chamadas por um conhecido. Trovão estava ganhando terreno rapidamente. Augusto podia ver agora os detalhes da carroça, a madeira velha e manchada, tão diferente dos veículos luxuosos que Celeste costumava usar em público. Isso era propositalmente discreto, algo feito para não chamar atenção. Um veículo para transportar coisas, ou pessoas, que não deveriam ser vistas. Os gritos de dentro da carroça ficaram mais altos. Augusto reconheceu a voz de Maria, desesperada, aterrorizada. E então ouviu outra voz, a de Celeste, não mais melodiosa e educada, mas áspera, cheia de veneno. Cale a boca, sua vagabunda. Seus gritos não vão adiantar nada. Algo quebrou dentro de Augusto naquele momento. Toda a raiva que ele guardava pela injustiça do mundo, por todas as crueldades que testemunhara, por seu pai morto nas mãos de homens cruéis, tudo veio à superfície como um vulcão entrando em erupção. Ele alcançou a lateral da carroça e, no movimento arriscado e desesperado, saltou de Trovão direto para o veículo em movimento. Suas mãos agarraram a lateral de madeira, seus pés encontraram apoio no estribo. Augusto arrancou a porta da carroça com força brutal, e a cena que se revelou diante dele fez seu estômago revirar. Maria estava encolhida em um canto, seu vestido rasgado no ombro, lágrimas escorrendo por seu rosto. Celeste segurava um chicote pequeno mas cruel, a expressão em seu rosto transformada de elegante dama em algo monstruoso e irreconhecível. Augusto! Celeste tentou recompor-se instantaneamente, sua voz retomando aquele tom melodioso. Que surpresa! Eu posso explicar. Explicar. A voz de Augusto saiu baixa, perigosa, carregada de uma fúria controlada que era mais assustadora que qualquer grito. Explicar por que está ameaçando uma moça indefesa com um chicote. Explicar por que seu cocheiro fugiu de mim como um criminoso. Celeste largou o chicote e alisou suas saias, tentando recuperar a compostura. Você não entende, querido. A menina tentou me atacar. Estava agindo como uma selvagem, e eu apenas me defendi. Mentira! Maria gritou, sua voz quebrada pelo terror e desespero. Coronel, ela disse coisas horríveis. Disse que vai me entregar para homens, que vou ser. As palavras morreram em soluços. O sangue de Augusto gelou. Ele olhou para Celeste, estudando seu rosto à luz da lanterna que balançava com o movimento da carroça. E então viu tudo que estivera cego por todos aqueles anos. Os olhos dela não mostravam arrependimento ou vergonha. Mostravam apenas cálculo, a mente trabalhando freneticamente para encontrar uma saída, uma nova mentira convincente. Celeste, ele disse,
sua voz firme como rocha: pare esta carroça. Agora. Augusto, você está sendo ridículo. A negra obviamente está inventando histórias para. Pare esta carroça. O rugido de Augusto fez até os cavalos se assustarem. O cocheiro puxou as rédeas imediatamente, e o veículo parou com um solavanco. Augusto entrou na carroça e estendeu a mão para Maria. Venha, filha. Você está segura agora. A moça agarrou sua mão como se fosse uma tábua de salvação no meio de um oceano tempestuoso, tremendo incontrolavelmente. Isso é um ultraje. Celeste levantou-se, recuperando sua arrogância. Essa escrava é minha propriedade agora. Você a vendeu para mim legalmente, com testemunhas e documentos. Documentos que podem ser desfeitos, Augusto respondeu friamente, ajudando Maria a descer da carroça. Principalmente quando há evidências de fraude e maus tratos. Algo mudou no rosto de Celeste. A máscara caiu completamente, e o que restou foi pura maldade. Você não tem ideia do que está fazendo, Augusto. Não tem ideia de com quem está lidando. Então me ilumine, ele desafiou, colocando-se protetoramente entre Celeste e Maria. Conte-me sobre sua operação especial. Sobre os homens que estão esperando. Sobre quantas outras moças você já fez isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O cocheiro olhava fixamente para suas próprias mãos, claramente aterrorizado. Celeste, percebendo que estava encurralada, tentou uma última cartada. Você é um tolo sentimental, Augusto. Sempre foi. Vive nesse seu mundinho de fantasia onde negros e brancos podem ser iguais, onde a bondade resolve tudo. Mas o mundo real não funciona assim. O mundo real é cruel, é poder, é tomar o que você quer de quem é mais fraco. E é por isso, Augusto respondeu, sua voz cortante como aço, que pessoas como você precisam ser paradas. Ele se virou para o cocheiro. Você. Qual seu nome? O homem engoliu seco. José, senhor. José, você sabia para onde estava levando essa moça? Sabia o que ia acontecer com ela? O cocheiro hesitou, então assentiu miseravelmente. Sim, senhor. Mas eu preciso do emprego. Tenho família. E essas moças que você transporta não têm famílias. A voz de Augusto estava carregada de desprezo. Não tem pais, mães, sonhos. José baixou a cabeça, incapaz de responder. Augusto respirou fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava consumi-lo. Precisava pensar com clareza agora. Maria estava segura, mas isso era apenas o começo. Se Celeste realmente estava envolvida em algo tão hediondo, precisava ser investigada adequadamente, suas vítimas resgatadas. Vamos para a Fazenda dos Lírios, Augusto declarou. Todos nós. E vamos descobrir exatamente o que está acontecendo lá. Você não tem autoridade, Celeste começou. Eu tenho a autoridade de qualquer cidadão decente que presencia um crime, Augusto interrompeu. E se você tentar me impedir, só provará ainda mais sua culpa. Ele ajudou Maria a montar em trovão, depois subiu na boleia ao lado do cocheiro aterrorizado. Dirija, ordenou. E se tentar qualquer truque, eu prometo que você vai se arrepender pelo resto de sua vida. A carroça retomou o caminho, mas agora em direção a um destino muito diferente do planejado. Dentro do veículo, Celeste sentou-se em silêncio, mas seus olhos brilhavam com um ódio frio. Ela havia subestimado Augusto, mas não cometeria esse erro novamente. Ainda tinha cartas para jogar, ainda tinha poder. E se ele pensava que poderia simplesmente invadir sua propriedade e expô-la, descobriria rapidamente como o mundo realmente funcionava para aqueles que ousavam desafiar os poderosos. A Fazenda dos Lírios revelou-se completamente diferente de seu nome delicado. Mesmo à distância, Augusto percebeu algo errado. Não havia luzes alegres de uma casa habitada,
apenas tochas fracas próximas a um galpão grande e mal cuidado. A casa principal, que deveria ser imponente, parecia abandonada. Era como se Celeste mantivesse duas existências separadas, a pública, cheia de bailes e vestidos caros, e essa, escondida nas sombras. Quando a carroça se aproximou, 6 homens apareceram da escuridão. Não eram trabalhadores comuns, eram brutamontes, com cicatrizes e olhares frios de quem havia perdido qualquer senso de humanidade há muito tempo. O líder deles, um homem grande com barba desgrenhada, sorriu ao ver a carroça. Finalmente trouxe a mercadoria, Dona Celeste. Ele gritou, sua voz áspera. Os rapazes estavam ficando impacientes. Ele parou ao ver Augusto na boleia. Quem diabos é você? Augusto desceu da carroça, suas pernas firmes apesar do medo que sentia. Sabia que estava em enorme desvantagem numérica, mas a raiva e a indignação o impulsionavam para frente. Meu nome é Coronel Augusto Silva, proprietário da fazenda Santa Cruz. E vim descobrir exatamente que tipo de operação criminosa está acontecendo aqui. Os homens riram, mas foi um som sem alegria, carregado de ameaça. O líder avançou. Coronel. É? Bom, coronel, o senhor entrou no lugar errado na hora errada. Sugiro que volte para sua fazendinha e esqueça o que viu aqui. Não vou a lugar nenhum, Augusto respondeu, erguendo o queixo. Não sem libertar qualquer pessoa que esteja sendo mantida aqui contra sua vontade. Celeste desceu da carroça, e seu comportamento havia mudado completamente. Aqui, em sua propriedade, entre seus capangas, ela não precisava mais fingir ser civilizada. Calem-no, ela ordenou friamente. E peguem a menina. Foi para isso que paguei. Os homens avançaram, mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. José, o cocheiro, que estivera silencioso e assustado durante toda a viagem, de repente gritou: tem mais gente nas celas. Muitas mulheres. Elas estão trancadas no porão do galpão. Celeste girou para ele, fúria explodindo em seu rosto. Seu verme traidor. Eu deveria ter. Mas José continuou, as palavras saindo em torrentes, como se ele finalmente tivesse encontrado coragem. Já não aguento mais. Meses fazendo isso, vendo essas pobres moças serem tratadas pior que animais. Tenho filhas da idade delas. Lágrimas escorriam por seu rosto. Que Deus me perdoe, mas eu não posso mais. O líder dos capangas avançou para José, mas Augusto se colocou no caminho. Se você tocar nele, vai ter que me passar por cima primeiro. Com prazer o brutamontes rosnou, puxando uma faca da cintura. Foi naquele momento de tensão máxima que as portas do galpão se abriram. Uma mulher cambaleou para fora, magra, machucada, com roupas rasgadas. Depois outra. E mais outra. Em poucos segundos, cerca de 8 mulheres emergiram da escuridão, todas em estados deploráveis de saúde física e emocional. Socorro! Uma delas gritou, sua voz rouca. Por favor, alguém nos ajude. Augusto sentiu bile subir em sua garganta. Aquilo era pior que seus piores pesadelos. Celeste não estava apenas ameaçando Maria, ela tinha uma operação completa de escravização e abuso. Quantas vidas ela havia destruído? Quantas famílias haviam chorado pela perda de suas filhas, irmãs, esposas? Prendam essas vadias de volta. Celeste gritou para seus homens, toda a pretensão de nobreza completamente evaporada. E se livrem desse intrometido. Mas algo havia mudado. Os capangas hesitaram. Ver todas aquelas mulheres juntas, ouvir seus choros desesperados, de repente tornou real o horror do que faziam. Um deles, mais jovem que os outros, baixou sua arma. Eu não assinei para isso, ele murmurou. Não para tanto. Covardes! Celeste vociferou. Vou despedi-los a todos. Faça isso, Augusto disse, sua voz ecoando com uma autoridade que surpreendeu até a ele mesmo.
E então explique às autoridades como mantinha uma prisão privada cheia de mulheres sequestradas. Explique aos juízes, aos jornalistas que vou trazer aqui, a todas as famílias dessas moças que estão procurando por elas. O silêncio caiu sobre a propriedade. Celeste olhou ao redor, percebendo que estava perdendo o controle. Seus homens se afastavam dela, as mulheres continuavam saindo do galpão, José estava claramente do lado de Augusto, e Maria, ainda em cima de Trovão, olhava para ela com uma mistura de medo e desafio. Você não sabe com quem está lidando, Celeste sibilou para Augusto, mas sua voz havia perdido a força. Tenho amigos poderosos, conexões. Assim como essas mulheres têm famílias, Augusto retrucou. Famílias que vão querer justiça. E eu vou garantir que elas consigam. Ele se virou para as mulheres que haviam saído do galpão. Vocês estão seguras agora. Eu prometo que vou levá-las para casa, para suas famílias. E aqueles que as machucaram vão pagar por cada lágrima, cada cicatriz, cada pesadelo. Uma das mulheres caiu de joelhos, soluçando de alívio. Outras se abraçaram, mal podendo acreditar que aquilo realmente estava terminando. E Augusto, de pé no meio daquele cenário de horror e redenção, soube que sua vida havia mudado para sempre naquela noite. Ele não poderia voltar atrás, não poderia fingir que não vira aquilo. Tinha que ver aquela luta até o fim, não importava o custo. A noite se arrastou como uma eternidade. Augusto organizou as mulheres libertadas, pedindo a José que cavalgasse até a cidade mais próxima para buscar o delegado e um médico. Enquanto isso, ele manteve vigilância sobre Celeste e seus capangas, que agora estavam desarmados e sentados sob a mira de suas próprias armas, armas que Augusto havia inteligentemente confiscado. As histórias que as mulheres contaram eram de partir o coração. Beatriz, uma jovem de 19 anos, havia sido comprada de um fazendeiro falido com a promessa de trabalho doméstico, mas acabou presa no porão por 6 meses. Joana, de 25 anos, fora roubada de sua família durante uma viagem, sua carroça emboscada por homens que trabalhavam para Celeste. Catarina, mal com 16 anos, havia sido comprada de pais miseráveis que não tinham ideia do destino que aguardava a filha. Quantas mais? Augusto perguntou a Celeste, sua voz tremendo de raiva contida. Quantas outras mulheres passaram por aqui? Celeste mantinha o silêncio, seu rosto transformado em uma máscara de pedra. Mas um de seus capangas, o jovem que havia hesitado antes, falou. Cerca de 30, nos últimos 2 anos. Algumas ela vendeu para outros lugares. Outras. Ele não terminou a frase, mas o silêncio disse tudo. Augusto fechou os olhos, respirando profundamente para não perder o controle completamente. 30 vidas. 30 famílias destruídas. E tudo isso enquanto Celeste frequentava bailes, tomava chá com senhoras da alta sociedade, e falava sobre civilização e progresso. Como você pôde? Ele finalmente perguntou, olhando diretamente para ela. Como pôde fazer isso e ainda olhar para si mesma no espelho? Pela primeira vez naquela noite, Celeste realmente o encarou. E o que Augusto viu em seus olhos o perturbou mais que qualquer grito ou ameaça. Era vazio. Completa ausência de remorso. Você realmente não entende, não é? Ela disse, sua voz fria como gelo. Para você, elas são pessoas. Para mim, sempre foram apenas recursos. Commodities. Não é tão diferente do que todos os fazendeiros fazem, Augusto. Você apenas se enganou pensando que era melhor que os outros. Eu nunca, Augusto começou, mas ela o interrompeu. Você nunca o quê? Nunca se beneficiou do trabalho escravo? Nunca viveu confortavelmente enquanto outros sofriam? A única diferença entre nós é que você se importa em fingir que é um homem bom. Eu apenas removia a hipocrisia. A diferença, Augusto respondeu, sua voz baixa mas firme, é que eu reconheço a humanidade nelas. Você as vê como objetos. E isso, Celeste, é o que te torna um monstro.
Um som de cascos de cavalos interrompeu a conversa. José havia voltado, trazendo consigo o delegado Moreira e 2 assistentes, além de um médico idoso chamado Dr. Tavares. Quando os homens da lei viram a cena, as mulheres machucadas, os capangas desarmados, Celeste sentada com seu vestido caro agora sujo e rasgado, suas expressões mudaram de ceticismo para horror. Coronel Silva, o delegado disse, descendo de seu cavalo. José nos contou uma história extraordinária no caminho. Preciso ouvir de você exatamente o que aconteceu aqui. Augusto contou tudo, desde o pagamento a mais que despertou sua suspeita, passando pela perseguição, até a descoberta do horror escondido na fazenda dos lírios. As mulheres acrescentaram seus testemunhos, cada história mais devastadora que a anterior. O médico examinou as vítimas, documentando cuidadosamente cada ferimento, cada sinal de maus-tratos. Celeste tentou usar sua influência. Delegado Moreira, certamente você conhece minha família. Os Rodrigues de Almeida são respeitados há gerações. Essa é claramente uma conspiração. Poupem-me, o delegado acortou, sua voz cheia de desgosto. Conheço sua família, sim. E vai ser um prazer enorme expor a podridão que se esconde atrás desse nome respeitável. Ele acenou para seus assistentes. Prendam-na. E prendam esses homens também. Os capangas não resistiram. Estavam visivelmente aliviados, como se a prisão fosse um peso menor que continuar carregando a culpa do que haviam feito. Apenas o líder, o brutamontes de barba desgrenhada, teve que ser contido à força, gritando ameaças incoerentes. Enquanto Celeste era levada, algemada, ela olhou para trás uma última vez. Seus olhos encontraram os de Augusto, e naquele momento, ele viu algo que talvez fosse o mais próximo de emoção genuína que ela demonstrara a noite inteira, ódio puro e visceral. Você destruiu tudo, ela cuspiu. Espero que carregue esse peso pelo resto de sua vida patética. Augusto não respondeu. Apenas observou enquanto ela era colocada em uma carroça da delegacia, junto com seus capangas. O delegado prometeu que uma investigação completa seria aberta, que outras propriedades de Celeste seriam inspecionadas, que todas as suas transações financeiras seriam examinadas. Havia evidências suficientes para mantê-la presa por muito tempo. Quando finalmente ficaram apenas Augusto, o Dr. Tavares e as mulheres libertadas, ele sentou-se no chão, exausto. Maria veio até ele e tocou gentilmente seu ombro. Obrigada, ela sussurrou. Se o Senhor não tivesse vindo. Não agradeça, Augusto disse, sua voz cansada. Eu a coloquei nessa situação. Minha confiança cega quase custou sua vida. Mas sua desconfiança salvou não apenas a mim, mas todas nós, Beatriz acrescentou, apontando para as outras mulheres. O Senhor é um herói. Augusto balançou a cabeça. Não se sentia como herói. Sentia-se como um tolo que finalmente acordara para a realidade do mundo ao seu redor. Mas talvez, pensou ele enquanto o sol começava a surgir no horizonte, esse despertar fosse apenas o começo de algo maior. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica foram um turbilhão de emoções e revelações. A história da Fazenda dos Lírios se espalhou pela província como fogo em palha seca. Jornalistas vieram de lugares distantes para documentar o escândalo. A família Rodrigues de Almeida, antes sinônimo de prestígio e poder, viu seu nome virar lama da noite para o dia. Augusto transformou parte de sua fazenda em abrigo temporário para as mulheres resgatadas. Com a ajuda do Dr. Tavares e algumas voluntárias da cidade, providenciou tratamento médico, roupas limpas, alimentação adequada e, acima de tudo, um espaço seguro onde elas pudessem começar a processar o trauma vivido. A investigação do delegado Moreira revelou uma rede ainda mais extensa e sinistra do que qualquer um imaginara. Celeste não trabalhava sozinha, tinha conexões com outros fazendeiros, comerciantes e até funcionários públicos corruptos. Documentos encontrados em sua casa principal mostravam transações que datavam de mais de 5 anos. O número real de vítimas não era 30,
mas mais de 70 mulheres. Algumas famílias puderam ser localizadas. Augusto nunca esqueceria a cena de uma mãe reencontrando sua filha, que havia desaparecido 2 anos antes. Os gritos de alegria, as lágrimas, os abraços apertados, tudo isso lhe dava forças para continuar, mesmo quando o cansaço ameaçava vencê-lo. Mas nem todas as histórias tiveram finais felizes. Algumas mulheres nunca seriam encontradas, vendidas para lugares distantes ou mortas pelos maus tratos. Outras estavam tão traumatizadas que mal conseguiam falar. E algumas famílias, quando localizadas, rejeitaram suas filhas por vergonha do que havia acontecido com elas. Foi uma dessas moças, uma jovem chamada Rita de apenas 17 anos, que mudou definitivamente o rumo da vida de Augusto. Seu pai recusara-se a buscá-la, dizendo que ela estava suja e desonrada. Rita tentou se enforcar na noite seguinte. Augusto a encontrou a tempo, cortou a corda, segurou-a enquanto ela soluçava convulsivamente. Por que salvou? Ela gritava. Por que não deixou eu morrer? Eu não tenho nada, não sou nada. Você é alguém, Augusto respondeu, sua voz firme apesar das próprias lágrimas. Você é Rita. Você tem 17 anos, gosta de plantar flores, e tem um futuro pela frente. O que fizeram com você foi horrível, mas não define quem você é. Mas meu pai. Seu pai é um covarde que não merece uma filha como você. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa dele para seguir em frente. Você não precisa da aprovação de ninguém para ter valor. Naquela noite, Augusto tomou uma decisão que mudaria tudo. Reuniu todas as mulheres que ainda estavam sob seus cuidados, 12, ao todo, que não tinham para onde ir ou cujas famílias as rejeitaram. Eu vou libertar todas vocês, ele anunciou. Vou dar a cada uma documentos de alforria, propriedade de um pequeno pedaço de terra aqui na fazenda, e ajuda para começarem uma nova vida. As mulheres o olharam com incredulidade. Uma delas, Joana, a que estivera presa por 6 meses, perguntou hesitante: por quê? Por que faria isso por nós? Augusto pensou em seu pai, morto injustamente. Pensou em todas as vítimas de Celeste. Pensou no mundo quebrado em que viviam, construído sobre tanto sofrimento. Porque ele disse finalmente: se eu não fizer minha parte para mudar esse sistema podre, então sou tão culpado quanto aqueles que o mantêm. Maria, que estava ao lado dele, segurou sua mão. Ela fora a primeira que ele salvara, mas não seria a última. Vamos fazer algo maior, ela disse de repente, sua voz ganhando força. Não apenas um abrigo. Uma escola. Um lugar onde mulheres como nós possam aprender ofícios, ler, escrever, ter ferramentas para construir vidas independentes. Os olhos de Augusto se iluminaram. Era perfeito. Não apenas caridade, mas empoderamento real. Sim, ele concordou. Vamos fazer exatamente isso. Nas semanas seguintes, eles trabalharam incansavelmente. Augusto vendeu parte de suas terras de café para financiar o projeto. Contratou professores progressistas da cidade. Construiu um edifício dedicado exclusivamente à educação e capacitação profissional. A Escola das Flores, como Maria batizou, abriu suas portas 3 meses após aquela noite terrível na Fazenda dos Lírios. Mas enquanto construíam esperança, os processos judiciais contra Celeste e seus cúmplices avançavam. Os advogados da família Rodrigues de Almeida eram poderosos, mas as evidências eram esmagadoras. Testemunhos, documentos, exames médicos, tudo apontava para uma operação sistemática de abuso e tráfico humano. O julgamento foi marcado para 4 meses após os eventos. A província inteira esperava ansiosamente pelo veredito. Seria a justiça realmente servida, ou o dinheiro e a influência dos Rodrigues de Almeida prevaleceriam como tantas outras vezes na história daquele país? Augusto sabia que aquele julgamento era sobre muito mais que Celeste. Era sobre o tipo de sociedade que eles queriam construir.
Uma onde os poderosos podiam fazer o que quisessem com os vulneráveis, ou uma onde todos, independente de cor ou status, tinham direitos fundamentais. Na noite anterior ao julgamento, ele visitou o túmulo de seu pai. Espero estar fazendo você se orgulhar, ele sussurrou para a lápide simples. Espero que de onde você estiver, possa ver que seu filho não desistiu de lutar por um mundo melhor. O vento soprou suavemente entre as árvores, e Augusto escolheu interpretar aquilo como uma resposta. Ele voltou para casa determinado a ver aquilo até o fim, custe o que custar. O dia do julgamento amanheceu com um céu pesado de nuvens cinzas, como se a própria natureza estivesse tensa pelo que estava por vir. O tribunal da capital estava lotado, pessoas em pé nos corredores, encostadas nas paredes, lutando por um vislumbre do que seria certamente o julgamento do século para aquela província. Augusto sentou-se na primeira fila, com Maria e outras sobreviventes ao seu lado. Celeste entrou na sala algemada, mas mesmo assim mantinha uma postura altiva, seu queixo erguido em desafio. Seus advogados, homens em ternos caros, movimentavam-se com a confiança de quem raramente perdia. O juiz, um homem idoso chamado Dr. Mendonça, conhecido por sua integridade inflexível, abriu a sessão. Os próximos 3 dias foram um teste de resistência emocional para todos os presentes. Testemunho após testemunho revelou a extensão completa dos horrores perpetrados na Fazenda dos Lírios e em outras propriedades associadas. As sobreviventes que encontraram coragem para testemunhar contaram suas histórias com vozes trêmulas mas determinadas. Beatriz descreveu os 6 meses no porão. Rita falou sobre a rejeição de seu pai e como pensou em desistir da vida. Catarina, de apenas 16 anos, chorou ao lembrar de como seus próprios pais a venderam, sem ideia do inferno para o qual a estavam enviando. Os advogados de Celeste tentaram de tudo, questionaram a credibilidade das testemunhas, argumentaram que eram escravas e portanto sua palavra não deveria ter peso, sugeriram que Augusto havia fabricado evidências por alguma vingança pessoal. Mas o delegado Moreira havia feito um trabalho meticuloso. Cada alegação tinha documentação, cada testemunho tinha corroboração. O ponto de virada veio no segundo dia, quando José, o cocheiro, subiu ao banco das testemunhas. Com a voz embargada, ele confessou tudo, cada viagem que fizera transportando mulheres, cada grito que ignorara, cada lágrima que vira. Eu sou culpado, ele disse, olhando diretamente para as sobreviventes. Eu sou culpado de covardia, de fraqueza, de colocar minha própria sobrevivência acima da humanidade básica. Mas eu não posso, não vou, deixar que elas paguem pelo meu silêncio por mais um dia sequer. Ele então produziu algo que nem mesmo o delegado Moreira sabia que existia, um diário. Por 2 anos, José havia secretamente documentado cada transação, cada nome, cada localização. Era evidência irrefutável de uma operação sistemática e de longo prazo. Quando os advogados de Celeste viram o diário, Augusto viu suas expressões mudarem. Eles sabiam que haviam perdido. No terceiro dia, chegou a vez de Celeste falar. Seus advogados a aconselharam contra isso, mas sua arrogância venceu. Ela subiu ao banco das testemunhas com a mesma pose altiva, recusando-se a parecer derrotada. Vocês me condenam, ela disse, sua voz ecoando pelo tribunal silencioso, mas esquecem que vivemos em um país construído sobre isso. Cada fazenda de café, cada engenho de açúcar, cada casa grande, tudo é mantido pela mesma exploração que vocês agora fingem achar repulsiva. A diferença, o juiz Mendonça interrompeu, sua voz cortante, é que a senhora foi além até mesmo das crueldades normalizadas dessa sociedade doente. A senhora transformou seres humanos em mercadoria para satisfazer as perversões de outros. E por isso, a senhora pagará. O veredito veio no final daquele terceiro dia. Culpada em todas as acusações, tráfico humano, sequestro, tortura, fraude, suborno de oficiais públicos. A sentença, 20 anos de prisão em regime fechado, confisco total de suas propriedades, e pagamento de indenizações a todas as vítimas identificadas. Quando o martelo do juiz bateu,
O tribunal explodiu em aplausos e gritos de alívio. Augusto fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. Não era uma vitória completa, nunca poderia ser, não com tantas vidas já destruídas. Mas era a justiça. Era uma mensagem de que havia limites, de que mesmo os poderosos podiam cair. Maria abraçou-o fortemente. Conseguimos, ela sussurrou. Realmente conseguimos. Nos meses que se seguiram ao julgamento, a vida começou a encontrar um novo ritmo. A Escola das Flores prosperou, com mais de 20 alunas regulares aprendendo não apenas ofícios práticos, mas também leitura, matemática e até noções de seus direitos legais. Algumas das formandas abriram seus próprios negócios na cidade, oficinas de costura, padarias, lojas de artesanato. Rita, a moça que havia tentado tirar a própria vida, tornou-se uma das professoras mais dedicadas da escola, ensinando outras sobreviventes que havia vida após o trauma. Beatriz casou-se com um ferreiro da cidade, um homem gentil que a amava profundamente e respeitava seu passado sem julgamento. Catarina reencontrou sua mãe. Seu pai havia falecido, mas sua mãe a recebeu de braços abertos, pedindo perdão por não ter protegido a filha. José, o cocheiro, recebeu uma sentença reduzida devido à sua cooperação e ao testemunho de que havia sido coagido. Ele passou um ano na prisão, e quando saiu, Augusto lhe ofereceu trabalho na fazenda. Todo homem merece uma chance de redenção, Augusto disse, desde que esteja genuinamente comprometido a fazer melhor. O caso da Fazenda dos Lírios teve repercussões muito além daquela província. Jornais de todo o país publicaram a história. Começou-se a falar mais abertamente sobre os abusos inerentes ao sistema escravocrata. O movimento abolicionista ganhou força renovada, apontando para Celeste como exemplo extremo, mas não único, da desumanização sistemática que a escravidão permitia. Augusto tornou-se uma figura controversa, admirado por alguns como herói e humanitário, odiado por outros como traidor de sua classe. Alguns fazendeiros vizinhos pararam de falar com ele. Outros, secretamente, começaram a tratar melhor as pessoas escravizadas em suas propriedades, temendo que suas próprias crueldades um dia fossem expostas. Um ano após o julgamento, em maio de 1888, a notícia chegou: a princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea. A escravidão estava oficialmente abolida no Brasil. Quando Augusto ouviu a notícia, caiu de joelhos e chorou, lágrimas de alívio, de alegria, mas também de tristeza por todas as gerações que sofreram antes daquele momento chegar. Ele reuniu todos na fazenda, os trabalhadores que antes eram escravizados, as mulheres da Escola das Flores, até mesmo alguns vizinhos que compartilhavam suas visões progressistas. Isso não resolve tudo, ele disse, sua voz emocionada. Ainda muito a ser feito: educação, oportunidades reais, combate ao preconceito. Mas é um começo. É a prova de que mudança é possível quando pessoas boas decidem não mais ficar em silêncio. Maria subiu ao seu lado, agora com 24 anos, mais confiante e empoderada do que nunca. E vamos continuar lutando, ela declarou. Porque liberdade legal é apenas o primeiro passo. Precisamos de liberdade econômica, social, de espírito. E vamos alcançar tudo isso, juntos. A celebração durou a noite toda. Havia música, dança, comida farta. As crianças corriam livremente, rindo sob as estrelas. E Augusto, observando tudo daquilo, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Ele pensou em Celeste, apodrecendo em uma cela de prisão, despojada de todo o seu poder e influência. Não sentiu satisfação pela vingança, mas uma tristeza profunda pelo desperdício, desperdício de potencial humano, desperdício de oportunidade de fazer o bem. Ela poderia ter usado seus recursos e posição para melhorar vidas. Em vez disso, escolheu destruí-las. Mas ele também pensou nas 70 mulheres que haviam sido resgatadas direta ou indiretamente por causa daquela noite fatídica. Pensou nas que reconstruíram suas vidas, nas que encontraram amor e propósito novamente, nas que agora ajudavam outras a se recuperar.
Aquele era o verdadeiro legado daquela história, não a queda de Celeste, mas a ascensão de suas vítimas. Enquanto o sol nascia sobre a fazenda Santa Cruz, pintando o céu de tons de rosa e dourado, Augusto fez uma promessa silenciosa. Continuaria lutando. Por justiça, por dignidade, por um mundo onde o valor de uma pessoa não fosse medido pela cor de sua pele ou pelo dinheiro em seu bolso, mas pela qualidade de seu caráter e pela força de seu espírito. A jornada estava apenas começando. Mas pela primeira vez em muito tempo, Augusto acreditava que o destino daquele país poderia ser diferente, poderia ser melhor. E ele faria tudo ao seu alcance para garantir que fosse. No fim, aquelas 3 moedas de ouro a mais, o pequeno detalhe que despertara sua suspeita, haviam mudado tudo. Provaram que até mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, a atenção aos detalhes, a coragem de questionar e a disposição de agir podem fazer toda a diferença entre a tragédia e a redenção. E assim, enquanto uma nova era amanhecia sobre o Brasil, a história da Fazenda dos Lírios permaneceu como um lembrete poderoso. O mal próspera quando homens bons permanecem em silêncio, mas um único ato de coragem pode desencadear uma onda de mudança que transforma vidas, comunidades e até nações inteiras.